Olá, alunos, tudo bem com vocês? Passamos agora para a aula número 5, aula de metodologia científica, no qual trarei algumas situações de pesquisa e métodos. Lembrando que as aulas ficam disponibilizadas no AVA, além disso, também faço a postagem aqui no YouTube dessas aulas. Passamos agora então à aula de metodologia científica, pesquisa e método. Vou pedir para vocês abrirem simultaneamente também o PowerPoint, onde a gente faz a vídeo e o PowerPoint simultaneamente. Eu ainda não consegui inserir os vídeos dentro do próprio PowerPoint, mas a gente faz simultâneo aí, só você abrir o PowerPoint que você consegue acompanhar a aula. Vamos lá, primeiro, o que é pesquisa? Afinal, o que é pesquisa? Ela é uma forma de construir conhecimento científico. Por meio dela e do método científico, busca-se as respostas para diferentes situações observadas na realidade objetiva e as que constituem como um problema. Na tentativa de responder essas indagações, o problema é que se constrói o conhecimento que, orientado pelo método, se constitui no conhecimento cientificamente aceito. As respostas encontradas há tempos podem não responder mais adequadamente na atualidade em função da evolução das pesquisas, o que nem por isso leva ao descrédito da ciência ou à desvalorização do conhecimento. Pelo contrário, a ciência está garantida como forma de construção de conhecimentos que, embora não possam responder a tudo que se propõe, trabalhará de modo a alcançar respostas plausíveis e que possam ser comprovadas. Então, senhores, quando a gente entra na universidade, quando a gente entra na faculdade, é o espaço de conhecimento, de construção científica. Diante disso, por isso que vocês têm a aula de metodologia científica, que vai acompanhar aí nesse primeiro ano vocês, e vai acompanhar esse alicerce de todo o resto do curso universitário. E um dos principais pontos é a pesquisa. Afinal, pesquisa é tão comum hoje em dia, é um item que a gente fala de forma natural, só que ela traz um conceito muito maior, muito mais amplo do que simplesmente entrar no Google e digitar uma situação lá para saber uma determinada informação. Então, pesquisa é uma forma de construir conhecimento científico. Só que você não faz pesquisa aleatoriamente, assim como bem entender, muito pelo contrário. Existem métodos e formas de pesquisar que garantem ao conhecimento científico essa base para que ele possa ser utilizado mais para frente com ênfase, com uma base de fato de um estudo aprofundado sobre aquele determinado assunto. Então, a evolução dessas pesquisas no decorrer do tempo estão cada vez mais evoluindo, as pesquisas avançando cada vez mais, então, mas todas seguem a mesma situação. Existem as indagações, as questões que nós, seres humanos, fazemos. Existe um problema do que eu preciso solucionar com essas indagações, e a partir desses pressupostos é que eu vou construindo um conhecimento. Então, orientado por esse método que vocês vão aprender hoje, você vai conseguir garantir que a sua pesquisa traga de fato um conhecimento científico. Mas não é tão simples pesquisar. A pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico, estamos aqui no slide número 4, pesquisar virou aí um senso comum. Afinal, todos nós dizemos que quando a gente digita alguma coisa no Google, nós estamos pesquisando. De fato, a gente está pesquisando. Só que a pesquisa, de fato, sim, com conhecimento e construção do conhecimento científico, ela é muito mais ampla do que isso. Pois, de alguma forma, todos nós sabemos o que significa. Sem nenhum rigor científico, pesquisar é buscar mais informações sobre algo, visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Quando se pesquisa é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter mais informações. Como você pode observar, existe um entendimento popular sobre o que seja uma pesquisa. Esse entendimento não está tão distante do entendimento científico do que seja pesquisa. Apesar de a gente ter o senso comum de que pesquisar é quando eu não sei algo e vou lá buscar essa informação, no mundo acadêmico, pesquisa também tem esse mesmo pressuposto, só que muito mais aprofundado. Afinal, pesquisar é buscar conhecimento. Então, quando a gente faz de forma
sistêmica, de forma com um método específico para buscar realmente um conhecimento científico embasado para isso, existe toda uma sistemática por trás disso. Então, pesquisar por pesquisar, como já vem do senso comum, é buscar informação lá no Google, buscar informação em enciclopédias, que é um pouquinho mais antigo, buscar informações em livros. Hoje a gente tem um leque gigantesco de acesso à informação, mas pesquisar é isso, buscar conhecimento. A base é a mesma, só que quando a gente trata de conhecimento científico, essa base é um pouquinho mais aprofundada. Do ponto de vista científico, a pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático. Ou seja, existe todo um organograma para seguir, existe toda uma ordem para seguir para pesquisar, para se construir conhecimentos. Isso significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Existem muitas definições de pesquisas que se aproximam. Optamos pela definição feita por Ludwig, de que a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Então essa, acredito que seja a melhor definição do que é uma pesquisa. Do que é uma pesquisa científica? É a atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Vou repetir porque é importante, hein? Pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Ou seja, quando eu tenho uma indagação e disso surge um problema, ou seja, eu começo a me questionar e sei que existe um problema nesse questionamento, para que eu receba a informação correta e eu não tenho essa informação, então eu vou construir um conhecimento científico. Eu vou construir um saber, eu vou construir me aprofundando na questão e buscando uma solução, buscando um conhecimento científico que possa ser utilizado por outras pessoas. O método científico, que foi o que a gente comentou até aqui agora, a pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico. Então, o método científico é uma estrada. Imagine que é uma estrada que você vai percorrer para você chegar naquele objetivo que é a resposta do teu questionamento, do teu problema. Então, aí a metodologia são essas regrinhas que vão sendo disciplinadas para isso. Então, imagine o seguinte, quando você entra numa estrada, você vai ter diversas regras para seguir dentro dessa estrada. Seja limite de velocidade, locais onde você pode ultrapassar ou não pode ultrapassar. Enfim, são regras que são criadas para que você, ao chegar no seu caminho e ao chegar no seu destino, você chegue com segurança, com tranquilidade, dentro do tempo previsto. A pesquisa existe a mesma coisa, existe um método científico. Então esse caminho para você seguir é chamado de método científico. E as regras que vão disciplinando esse caminho são chamados de metodologias. Então eu vou precisar estabelecer objetivos para minha pesquisa, desenvolver um modelo do que está sendo estudado, coletar informações ou mesmo recorrer a dados já obtidos, realizar a avaliação, que consiste em processo de validar o modelo relacionando os dados de um modelo definitivo, e se o modelo estabelecido não corresponder a dados obtidos, é feita a sua modificação ou mesmo a substituição. Então, quando a gente entra para pesquisar, eu preciso entrar com a cabeça limpa, eu preciso entrar sem pré-julgamentos, sem preconceitos para que eu pesquise. Por quê? Porque se eu entrar dentro da pesquisa já com pré-julgamentos e pré-situações que eu já tenho em mente, eu vou acabar tendenciando a minha pesquisa. Por quê? Porque eu vou trazer uma opinião própria, uma opinião pessoal. Então, quando eu vou pesquisar, eu preciso, utilizando de método científico, ou seja, um caminho para que eu chegue no resultado da minha pesquisa, e usando a metodologia que são essas regras, eu vou criar mecanismos para que eu objetive a minha pesquisa. Então eu vou ter que trazer muito claro quais são os objetivos, por que eu estou pesquisando. Eu vou demonstrar qual é o modelo que eu estou estudando.
Vou coletar as informações necessárias para a construção desse saber, para a construção dessa pesquisa, e vou constantemente realizar avaliações sobre o que eu estou coletando, se bate ou não bate, se está condizente ou não com o objetivo que eu estipulei lá atrás. E se não tiver sendo coerente com o meu objetivo, talvez até fazer uma modificação no meio do caminho. Afinal, quando eu vou, imagina o seguinte, eu vou estudar o solo, quero ver o que tem embaixo do solo. Aí eu estabeleço um objetivo. Olha, eu vou cavar esse solo e eu sei que embaixo tem um lençol freático. Então eu sei que cavando aí 10 metros eu vou chegar no lençol freático. Aí eu começo a cavar 10 metros. Chego no 10 metros, não tem um lençol freático. Cavo mais 10 metros, não tem um lençol freático. Cavo mais 10 metros, eu descubro petróleo. Imagina a situação, eu descobri petróleo. Então percebam que o meu objetivo era achar lençol freático, era achar água. Só que quando eu começo a cavar, eu percebo que diante das informações que eu vou coletando nesse ato de cavar, eu começo a ver, olha, tem umas pedras diferentes aqui. Olha, essas pedras não são comuns quando a gente vai chegar em lençol freático. Olha, essa quantidade de solo aqui não é natural para essa quantidade de pedra que eu estou cavocando. Eu vou avaliando o que eu estou capturando durante a pesquisa. E ao chegar lá e ver, opa, esse modelo aqui parece que não é o que eu queria, vou mudar. Não quero mais achar água, quero achar petróleo. Porque eu acho que se eu cavar mais um pouco, eu vou achar mais petróleo ainda. Então, eu percebo a necessidade dessa substituição conforme as informações vão me chegando. Então, elementos do método científico, mesmo com a evolução da ciência e constituição de novas áreas científicas, podemos dizer que esses procedimentos se mantêm como referência para o estudo científico, ainda que algumas áreas façam adequações em função do seu objeto. Um exemplo disso são as ciências sociais, que incorporam muito dos métodos definidos nas ciências naturais, agregando novas ferramentas em função do objeto dos estudos. Antigamente, era muito comum as pesquisas ficarem focadas apenas nas ciências naturais, ou seja, áreas de saúde, áreas de conhecimento biológicos que realizavam de fato pesquisas mais aprofundadas para descobrir medicamentos, para descobrir formas de tratamento de saúde. Porém, a pesquisa não se limita só a isso. Então, com as áreas de ciências sociais, que é o do direito, por exemplo, é uma área de ciência social, utilizou-se os mesmos métodos que a ciência natural usava. Então, a ciência natural, as ciências médicas, as ciências biológicas utilizam um método de pesquisa que foi, entre aspas, copiado também pelas ciências sociais. Então a gente incorpora esses modelos de pesquisas, esses métodos científicos de como pesquisar e trazemos para a nossa realidade de ciências sociais. Afinal, para eu saber a opinião de uma pessoa, eu não preciso abrir a cabeça dela para abrir o cérebro para saber o que tem lá dentro. Afinal, nós sabemos que a opinião parte do próprio pensamento humano. Ao contrário da ciência biológica, por exemplo, para saber se o animal tem determinados hábitos, às vezes precisa abrir o animal por dentro para ver os hábitos, os órgãos desses animais, para saber como eles se comportam. Nas ciências sociais, por sua vez, eu faço inserções dentro do próprio conhecimento. Nas entrevistas, de como conversar com as pessoas, do que a pessoa sabe, do que ela não sabe, como ela alcançou esse conhecimento. Então, é muito mais amplo. Só que o método científico é o mesmo. Eu utilizo das mesmas ferramentas e vou adaptando algumas para a realidade da minha própria pesquisa. Então a gente vai ter diversos itens que foram criados e são seguidos para que a gente tenha um método científico. O primeiro deles é a observação. A observação sempre foi companheira de qualquer pesquisa. Afinal, quando eu descobri que a Terra era redonda, que o Sol partia de um lado, partia do outro e chegava no outro ponto, como eu sabia as leis da gravidade, foram todas por observação. Então afirma que para ter êxito em uma observação é necessário desenvolver algumas qualidades, tais como curiosidade, paciência, imparcialidade, atenção,
precisão. É considerada como a fase inicial da pesquisa, pois é a partir de uma constatação, de uma situação observada, que se abstrai aí um problema. Então, quando eu observo um problema e detecto que ali existe de fato um problema que precisa ser solucionado, eu utilizei o primeiro método científico, que é a observação. Então, eu foco e começo a observar o que está ao meu redor. Opa, olha, esse modelo como se faz hoje pode ser mudado. Isso não faz sentido, isso faz sentido. Então, eu observo e crio uma problemática. Trago a mim uma problemática dessa observação. Então, desenvolver a criatividade implica em aplicar o conhecimento filosófico, uma vez que ao se vivenciar uma situação cotidianamente, acostumamos a ela, sem conseguir divisar alguma peculiaridade. A criatividade implica em observar maneira perceptível o que avistamos todos os dias. Por exemplo, se estamos acostumados a desempenhar uma função sempre da mesma forma, ou se no ambiente no qual vivemos algumas coisas estão organizadas e funcionam da mesma forma, acostumamos com isso e nem sempre vemos nessa prática algo que deve ser modificado. Para isso, preciso aplicar uma reflexão indagando se não poderia ser feito de maneira diferente. Então, se torna algo tão natural na vida da gente que às vezes a gente não para observar o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é muito natural. Então, quando eu paro e começo a observar o que está ao meu redor, eu começo a buscar soluções e problemas que estão à minha volta. Então, isso é o primeiro passo para o início de uma pesquisa, é observação. Sair do seu cantinho, sair da onde você está e começar a observar de fora. Afinal, como isso funciona? Tem algum problema nisso? Tem alguma situação que não faz muito sentido que eu sempre faço dessa forma? Então, com criatividade, eu desenvolvo essa criatividade e começo a observar de fora para realizar uma boa pesquisa. O próximo item é o item problema. A formulação de um problema decorre da curiosidade. E, novamente, aqui uma boa dose de criatividade é importante. Para que um problema seja um problema científico, ele deve atender determinados critérios, mas uma regra para sua formulação é que seja realizado de forma de pergunta. Todas as pessoas nascem curiosas. É uma característica das crianças perguntar bastante, buscar entender as coisas sem se sentir incomodados com o que irão dizer. Já os adultos, muitos se sentem constrangidos e evitam fazer perguntas. Como você se sente tendo que construir perguntas? Sente-se à vontade? Tem receio de parecer banal? Saiba que perguntar é um requisito importante para o pesquisador. Porém, no que se refere à ciência, lembre-se de que essa pergunta precisa ser respondida com instrumentos da ciência. Não adianta perguntar sobre a existência de anjos, pois isso não é passível de ser constatado pelo método científico. Então, a problemática ela é construída em cima de situações que são palpáveis. Eu não posso fazer uma pergunta e iniciar uma pesquisa assim: Deus existe? Deus é algo palpável? É algo que eu consigo mensurar? Independente da sua religião, do que você acredita ou não acredita, seres mitológicos, seres fora da realidade, são impossíveis de eu criar uma problemática em cima disso. Eu posso criar uma problemática em cima de como são as pessoas que acreditam em Deus. Então eu consigo disseminar e criar uma pesquisa analisando o comportamento humano de pessoas que acreditam em Deus. Mas se Deus existe ou Deus não existe, eu não vou ter nunca um modelo científico, um resultado científico que vai me garantir com instrumentos de ciência de que ele existe ou que ele não existe. Então percebam que a criação do problema parte muito das perguntas. Como eu questiono? De que forma eu questiono? E quem eu questiono? Quando eu começo a me questionar e fazer perguntas para buscar conhecimento é que eu vou criar essa problemática, eu vou entender a problemática, porque ao fazer determinadas perguntas eu começo a ter respostas. Quando eu começo a fazer determinadas perguntas e não tenho resposta, é porque eu tenho uma problemática aí. Aí eu preciso analisar por que eu não tenho essa resposta. Então o problema nasce disso.
Então, construir o problema parte muito do auxílio da curiosidade. Quando eu estou curioso para saber por que funciona dessa maneira e começo a questionar o que está em volta, eu começo a perceber que existe uma problemática aí. E quando eu detecto a problemática, auxiliando pela própria observação, que é o primeiro item, eu começo a encontrar os mecanismos necessários, métodos científicos iniciais para que eu inicie uma pesquisa. O próximo item, isso no slide número 12, é o levantamento de informações referenciais. Decorrente do problema formulado, segue a outra etapa do método científico, que é o levantamento de informações referenciais. Essa etapa demanda que o pesquisador busque estudos já realizados sobre o assunto, para subsidiá-lo para a formulação das hipóteses. De que maneira essas informações podem contribuir? Fornecendo um entendimento sobre os conceitos, sobre a forma como os fenômenos se constituem historicamente, sobre como os atores estão abordando esse tema, quais foram as inovações, dentre outras coisas. Não é possível querer fazer um estudo científico sem leitura sobre o tema. Somente assim o pesquisador poderá apropriar-se do conhecimento, transformá-lo ou resigná-lo conforme a necessidade do estudo. Então, quando eu encontro a observação, consigo observar uma situação, consigo achar uma problemática dentro dessa situação que eu vou tentar, com meio científico, respondê-la, eu preciso trazer os levantamentos e as informações que eu tenho sobre aquilo. Então eu vou começar a estudar o que está em volta. Então, voltando aqui ao exemplo do solo, estou cavocando o solo lá para achar água. Esse é o meu objetivo. Então, para saber que no primeiro metro que eu desço, eu percebo umas pedras diferentes, que não são naturais de uma questão quando a gente lida com água, percebe que você começa a duvidar da sua própria pesquisa. Afinal, se eu estava aqui para pesquisar água, por que essas pedras são desse jeito? Aí eu começo a levantar informações sobre o solo, o local, quanto tempo está ali, qual é o modelo de solo que eu tenho em volta. Perceba que eu vou criando informações e trazendo questionamentos que estão à volta da minha pesquisa. E esses levantamentos são importantes, porque são desses levantamentos referenciais que estão à volta que eu vou construir a sabedoria e vou criar a problemática em cima disso. Então eu começo a buscar situações em volta que vão explicar para mim por que aquela problemática existe. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer o levantamento referencial, eu começo já a ter a primeira linha da minha pesquisa. Eu começo a responder o meu problema. E isso é o objetivo da pesquisa, é responder ao meu problema. Então, quando eu começo buscando essas informações, eu preciso ler bastante, saber como as outras pessoas entendem aquilo, como são os outros autores, bases científicas de pesquisas já realizadas, para que eu alcance com maior ênfase, com maior força, aquela linha que eu estou pesquisando. A próxima etapa é a elaboração de hipóteses. Você já compreendeu que depois disso virarão as hipóteses. Pode-se afirmar que a hipótese é uma suposição, é uma provável resposta ao problema que se formulou inicialmente. Provável por quê? Porque pode ser comprovado ou não. Então perceba o seguinte, já observei, já achei um problema, comecei a estudar as situações em volta e eu já começo a ver possibilidades de hipóteses para responder a minha problemática. Voltando lá ao caso de cavocar o chão, quando eu cavoquei o chão eu percebi que tinha pedras diferentes, que tinham situações diferentes, e eu começo a estudar aquele solo e percebo que ali era uma área que foi muito tempo, foi mar. Ou então percebo que aquelas situações são referentes a uma área geográfica que existia há muitos e muitos anos e que ali poderia ter objetos orgânicos, plantas, árvores. Começo a perceber a situação. Opa, qual que é a probabilidade então? Probabilidade de que ali tenha petróleo, probabilidade de que ali tenha algo além da água.
Então percebam que ao estudar o que está referenciado em volta, eu começo a criar hipóteses. E essas hipóteses vão sendo situações que vão direcionar para que eu responda a problemática. E por que são hipóteses? Porque eu posso comprovar ou não. E quando eu inicio a pesquisa, eu começo a tentar responder essas hipóteses. Será que aqui tinha água do mar? Aí percebo, não, a distância daqui para o mar é tanto, o mar não chegava nesse ponto. Opa, descartei essa hipótese. Opa, confirmei essa hipótese. Então são situações onde eu vou sendo comprovado ao tempo todo, eu comprovo ou não comprovo as hipóteses. Diante do problema, como por exemplo, quais os principais motivos para os funcionários faltarem ao trabalho? Percebo que eu iniciei uma pesquisa perguntando, percebo que os funcionários estão faltando muito. Afinal, qual é o motivo para eles faltarem? Então eu observei que existia muita falta de funcionário. Eu observei que é um problema, os funcionários faltam, isso me traz um problema na minha empresa. E eu começo a estudar em volta. Por que os funcionários faltam? Minha cidade está com algum problema? Eles estão conseguindo chegar aqui? Não estão conseguindo chegar? Começo a olhar em volta da empresa. Opa, as pessoas estão chegando? Não estão chegando? Afinal, quem está faltando? São funcionárias. Opa, são mulheres. Por que as mulheres estão faltando? Aí eu começo a ver probabilidades. Olha, provável resposta por que estão faltando? Não têm onde deixar os filhos? Ou estão com algum problema de saúde? Ou então são mulheres que não são dependentes? Ou são mulheres que são independentes? Ou são mulheres que buscam outra posição no mercado de trabalho? Então são situações que eu vou criando hipóteses para responder minha problemática. Minha problemática é qual? Os funcionários estão faltando do trabalho. E quando surgiu isso? De uma observação que eu fiz. E o que eu tenho de estudo em volta? Percebo que está tudo em ordem, que o transporte chega, que as mulheres nunca teve reclamação, mas do nada elas começaram a faltar. Perceba que a pesquisa ela vai sendo direcionada e moldada diante da minha observação e da minha problemática. Então, quando eu crio essas hipóteses, são para que eu vou comprovando. Então, olha, uma hipótese é de que ela não tem onde deixar o filho. Funcionária, você tem filhos? Ah, eu tenho filhos. Onde ele fica quando você vem trabalhar? Ah, ele fica na creche, ele fica na escola. Perceba que eu vou criando hipóteses e com a pesquisa eu vou solucionando essas hipóteses para que eu chegue no final da minha pesquisa e fale, olha, as funcionárias faltam por causa disso, conforme dado científico aqui, demonstrando que a minha pesquisa chegou no seu objetivo. Então, quando for para coletar as informações com os funcionários para obter uma resposta diferente dessas, ou confirmar essas próprias informações. Então, isso requer uma confirmação. O próximo item, slide número 15, é predição e experimentação. Então, depois de observar, depois de criar o problema, depois de levantar as informações referenciais que estão em volta, elaborar suposições e hipóteses, eu passo para a predição e a experimentação. A etapa seguinte do método científico é a experimentação, que representa o conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses. Servo e Bervian afirma que o princípio geral em que se fundamentam os processos da experimentação é o do: as hipóteses podem ser confirmadas ou não nessa etapa, onde ocorre a manipulação intencional das variáveis. Em pesquisas sociais, essa etapa muitas vezes é dispensada por motivos óbvios. Então, na predição e na experimentação, eu vou criando perguntas para que eu possa responder a essa situação. Então, eu vou ter predição e experimentação. Eu vou experimentando situações para que eu possa responder a minha problemática. Então, quando eu tenho a minha problemática, já observei, já achei minha problemática, já levantei os dados e já levantei as hipóteses, eu preciso experimentar as perguntas que vão solucionar o meu problema. Então, quando eu questiono e começo a experimentar situações para que eu possa respondê-las, isso é chamado de predição ou experimentação.
Essa é a próxima etapa desse método científico para que eu alcance uma pesquisa por completo. O próximo item, depois que eu questionei, depois que eu fiz a observação, voltando de novo, fiz a observação, achei a problemática, levantei os dados, criei hipótese, experimentei as perguntas para questionar as minhas próprias hipóteses, eu passo para a item de análise. Finalmente, a análise implica em confirmar ou rejeitar as hipóteses. Nesse sentido, pode-se afirmar que a análise deve propiciar a resposta ao problema apresentado. Embora isso seja fundamental, em seguida deve-se buscar a síntese, que é compreender essas partes dentro de uma totalidade, onde se estabelece essa síntese das partes do objeto analisado. Lembre-se, conhecer um objeto não se limita a decompô-lo e examinar cuidadosamente sua parte. Então, a análise ele vai fazer a parte de verificação das informações que eu já tenho. Então, quando eu tenho as informações todas, descobri as hipóteses, questionei as hipóteses, experimentei, eu vou ter uma resposta. Quando eu tiver essa resposta é que eu vou analisar. Eu vou analisar as situações para que eu possa confirmar a hipótese criada ou eu vou rejeitar a hipótese criada. Percebam então que a pesquisa, ela parte de uma situação do nada para alcançar um objetivo. E esse objetivo parte muito dessa análise dos dados que eu criei, da análise dos dados que eu fomentei durante toda essa construção do saber. Então vamos lá, recapitulando tudo. Vou fazer uma observação, fazer uma pergunta, formular hipóteses, vou conduzir uma experiência, vou aceitar ou rejeitar as hipóteses que eu mesmo criei. Então percebam que a construção científica dessa metodologia, dessas regras para serem seguidas, é que vão garantir a mim uma pesquisa dentro dos parâmetros necessários para que ela seja de fato uma pesquisa científica. Então, todos nós somos sempre sedentos por conhecimento, sempre buscamos o conhecimento. O ser humano é assim. Inclusive, o motivo pelo qual vocês estão na universidade, que é para buscar conhecimento, se aprimorar, e tudo isso parte também de questionamentos da sua própria vida. E esses questionamentos eles precisam ser solucionados. E essa solução desses questionamentos parte muito da construção de uma pesquisa bem fundamentada, bem elaborada. Então, quando vocês chegarem lá no final do curso de vocês, vocês terão um trabalho para fazer. O temido e destemido TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que nada mais é o quê? Que uma pesquisa. Por que uma pesquisa? Porque vocês vão observar tudo que vocês tiveram no curso, vão encontrar uma problemática que te chame a atenção, vão fazer uma análise, um estudo sobre aquilo, ou seja, vai buscar conhecimento em volta daquilo, vai criar hipóteses sobre o que você está questionando e você vai analisar o que estudou para fazer um trabalho completo e apresentar como conclusão do curso. Então perceba que a metodologia científica ela vai te acompanhar. Ela vai te acompanhar durante todo o curso e, se Deus quiser, que você continue estudando lá no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, enfim. Enquanto você estudar, a metodologia científica vai te acompanhar. Então encerramos a aula de hoje, a aula de metodologia científica, onde trouxemos a pesquisa e o método. Espero que você tenha compreendido. Deixo meus contatos. Então, leandro.serbe@anhanguera.com, onde você pode fazer todos os questionamentos. Então, todo dia de aula, no horário da aula, a aula de vocês é de terça-feira, nesse semestre. Então, toda terça-feira, às 7h30 da noite, eu entro online com vocês, por meio do canal do YouTube, canal Leandro Serbe. Eu entro online com vocês e a gente faz a live ao vivo, onde vocês podem entrar, fazer os questionamentos necessários, o que vocês quiserem sobre a matéria. Estou à disposição de vocês, um forte abraço, até a próxima aula.